Beleza, pessoal? Bom, sexta-feira aqui, né? Resolvi fazer um videozinho para falar de uma coisa que é minha forma de trabalho. Eu acho que o pessoal que acompanha o canal aí tá vendo que eu tô fazendo vídeo sempre, tentando falar às vezes de parte técnica. E tô compilando uma playlistzinha aí com vídeo só de informação técnica sobre isso aqui, minhas caixas, meu produto, né? Mas queria passar para falar de uma coisa que eu fico vendo o pessoal oferecendo aí como produto, vendendo caixa com timbre, como se caixa e timbre fosse algo espetacular. Gente, é um negócio meio complicado que eu vou falar, mas timbre é defeito, timbre não é qualidade. Timbre, na via de regra, não deveria existir. Qualquer fabricante de caixa, alto-falante, amplificador, pré, o ideal é que ele não tenha e não venha com timbre. A linearidade, aquele negócio da curva que eu sempre falo, da tentar a resposta mais planinha, linear, aquilo é curva de resposta. Só que dentro daquela curva de resposta, mesmo que a caixa tenha o mesmo gráfico, dependendo do cone do alto-falante que eu uso, do tweeter, do material do cone, do peso, da densidade, até o protetor do centro do alto-falante altera o timbre da resposta. E timbre é uma coisa que não se mede. Timbre é uma coisa que não existe padrão. Timbre, cada componente, cada caixa tem o seu. Timbre é uma coisa tão complexa que dependendo do revestimento acústico que eu fizer na caixa, o timbre muda. Dependendo do MDF, da madeira, por exemplo, que eu usar na caixa, o timbre pode mudar. O cone do alto-falante, a suspensão, o material da bobina, o material do fio da bobina, a forma de enrolamento da bobina, tudo isso altera timbre. Timbre é defeito. Então, quando você vê alguém vendendo timbre, cara, desconfie. Timbre não é qualidade, timbre é defeito. Por isso que eu insisto tanto aqui em vender caixa pela curva, pelo range de respostas. Eu nunca ofereço para ninguém timbre. Timbre é algo subjetivo, subjetivo cada um com seu entendimento. O timbre que pode ser bom para mim, esse defeito que pode ser aceitável para mim, pode não ser aceitável para você que está vendo o vídeo e pode não ser aceitável para outras milhares de pessoas. Infelizmente, se criou essa ideia que timbre é algo bom. Timbre é algo que, desde sempre em áudio, a gente tenta eliminar. Qualquer fabricante sério no mundo, qualquer fabricante de caixa, qualquer fabricante de componente, qualquer fabricante de amplificador no mundo, tenta eliminar timbre. Timbre é defeito, timbre é um problema. No valvulado, timbre é algo vendido como eu vou dizer, o gostoso do amplificador. E realmente é. O timbre, para quem trabalha com caixa igual eu, timbre é defeito. Mas para muitos outros aparelhos, o timbre pode vir como qualidade, porque realmente existe o timbre. O ideal era que não existisse, mas se não existisse também, seria aquela coisa chata, morna, tudo igual. Mas na parte técnica, na teoria técnica, timbre é um defeito. Timbre é algo que não deveria existir. O melhor alto-falante do mundo não deveria ter timbre. A melhor caixa do mundo não deveria ter timbre. Por exemplo, eu vou fazer... Não existe. Eu poderia fazer 10 pares de caixa dessa aqui. Se eu mudar o cone do alto-falante, se eu mudar um pouquinho o revestimento acústico da caixa, o revestimento de algodão interno, não deveria alterar o timbre, mas altera. Então essa alteração gera coloração, gera diferença no som. Isso é diferença de timbre. O ideal é que não tivesse, mas tem. Agora o que eu queria dizer é que quando a pessoa te vender um timbre, minha caixa tem um timbre bom. Desconfia, gente. Compre caixa pela curva de resposta. Por exemplo, eu já fiz uns 4 ou 5 pares de caixas
que cliente me encomendou, que ele queria resposta plana. Resposta plana é aquele negócio da dinâmica. Quanto mais linear ela for, melhor. Mas o timbre da caixa é de acordo com os componentes. Para eu ter uma caixa com o mesmo timbre, todas elas têm que ser iguais. Iguais, 100% iguais. Mesma madeira, mesmo revestimento, mesmo cone, mesmo modelo de alto-falante, mesma bobina nos alto-falantes, mesmo tudo, mesmo protetor, mesmo tudo. Alterou isso, altera timbre. Vender timbre eu acho que chega a ser quase uma, no meu ponto de vista, uma desonestidade. Eu nunca vou oferecer timbre para ninguém. E se tiver algum cliente aí que comprou caixa, que por um acaso eu vendi timbre, por favor, entre aí no canal do YouTube e comente isso. Eu não vendo timbre. Timbre é defeito, eu não vendo um defeito. Eu vendo um produto com linearidade, com a curva de resposta que o cliente me pede, que procura. Vamos a outro exemplo de timbre. Titânio é metalizado. Só que não, se fosse igual, todo o titânio, independente da marca, teria o mesmo som. Mas não tem. A densidade da membrana da cúpula do titânio altera o timbre. Tem drives melhores, piores, tem drives que soam melhor para uma pessoa, pior para outra. Tem gente que gosta de drive que toca mais agudo, tem gente que gosta de drive mais comportado. Isso é timbre. E isso é defeito, porque o ideal é que fossem todos iguais. Eu não consigo vender isso, eu não aprendi a vender isso, timbre. E para mim quem vende isso está errado. Eu aprendi que isso é errado. Divisor de frequência não altera timbre. Divisor de frequência altera a resposta. O cruzamento, a amplitude, o ponto de crossover entre cada via. Consequentemente, altera o som, mas altera a resposta, não o timbre. O timbre vem dos componentes que a gente utiliza. Então fique esperto quanto a isso. Passando o vídeo aqui mais uma vez para oferecer meu produto, falar do que eu trabalho. Um exemplo de timbre, vou usar uma corneta de plástico. Com o mesmo drive, mesmo modelo de drive, com o mesmo corte de frequência, no mesmo crossover. Dependendo se eu usar uma corneta de plástico, ela tem um timbre, alumínio outro timbre, madeira outro timbre. E o mesmo modelo de corneta, com o mesmo diâmetro, o mesmo comprimento, a mesma curvatura, angulação, a mesma exata corneta. Se eu mudar o material dessa corneta, o som do drive toca diferente. Então altera o timbre do drive. Estão entendendo como é que é? Eu queria fazer esse vídeo hoje para falar dessa playlist que eu estou separando no YouTube. Vou divulgar para todo mundo aí, vou mandar link. Para quem quiser ver os vídeos com calma, tem alguns vídeos grandes. Vídeos sobre componentes que eu utilizo, imã de alto-falante, material, marca, falando um pouco de curva de resposta de caixa, como que calcula volume, como que calcula sintonia, como que funciona a curva de impedância, a curva de fase. Tem um monte de vídeo aí, alguns vídeos mais antigos, que eu estou compilando nessa playlist de parte técnica. Para quem gosta do assunto e quer entender, não tem que ficar procurando ali naquele mais de 200 vídeos que eu tenho, com caixa tocando, com aparelho, para tentar facilitar um pouco a busca para o pessoal. Mas queria fazer isso hoje, vendo esse negócio de te falar de timbre, porque é uma coisa que eu conversei ontem com um cliente, por consequência, ou por coincidência, né? A gente não sabe como que é estranho como as coisas chegam para a gente. Eu li um texto de um fabricante vendendo timbre, que vamos fazer caixa assim, assim, assada, com timbre para o cliente. Eu nunca ouvi sequer qualquer pessoa no mundo que eu já tenha conversado sobre áudio conseguir me explicar timbre. Como que se explica um timbre? Talvez um músico, um guitarrista, de ouvir o alto-falante, ele sabe. Falta isso, falta aquilo, aqui está estranho, aqui poderia ser melhor. Mas como que uma pessoa, um cliente que me pede uma caixa, me explica timbre? Ou como que eu que vendo uma caixa, explico timbre? A única coisa que eu consigo explicar para o cliente é resposta. E numa mesma caixa, com um range de resposta parecido, vamos supor, essa daqui foi de 20 Hz, 23 se eu não me engano, até por volta dos 18 no meu RTA, que é um RTA básico, de aplicativo,
não é o profissional de alta precisão. Mas esse RTA me dá uma luz da resposta, me dá uma dinâmica da resposta, que eu já sei trabalhar com ela, porque eu uso isso aqui o tempo todo, não uso só curva, mas a curva me mostra visualmente o que eu calculei aqui, ó, matematicamente, com software, tal. Então eu consigo ter uma ideia de como a caixa toca. Só que eu fiz várias caixas, tem várias caixas que tocam com range parecido, com essa curva parecida, mas o timbre é diferente. Por mais que sejam de 15, 8, aqui no caso berílio. Se eu fizer outros 3 pares de 15, de 8 e berílio, mas se eu usar um cone diferente, uma bobina diferente, o tweeter de marca e modelo diferente, o timbre da caixa muda. Por mais que a resposta esteja muito parecida. E às vezes você pode pegar a mesma caixa com uma resposta muito próxima e o som dela ser totalmente diferente. Que é o que acontece na JBL, por exemplo. Eu já fiz caixas aqui que a curva é muito parecido, mas o som é totalmente diferente. Porque o timbre vem dos componentes, do conjunto, bobina, conjunto magnético, cone, peso do cone, densidade da suspensão, o tamanho do protetor de centro. Tudo isso altera o timbre. E timbre é subjetivo. E o que é subjetivo não se mede. Então quem está te vendendo timbre, cuidado. Eu não vendo timbre, eu vendo resposta. Curva de resposta e range, onde a caixa começa a menos 3 dB até onde ela vai na minha medição. Por exemplo, esse tweet aqui diz que vai até 30K. Meu microfone não mede 30K, eu não escuto 30K. Meu microfone aí, meu app, mede bem até 18, 19, daí ele começa a perder kHz. E abaixo de 30 eu já percebi que ele não mede bem. Só que como que eu sei que a caixa toca? Curva de fase, curva de impedância no DATS, me dá a F3 da caixa, onde ela começa a tocar, aí me corrobora onde isso aqui começa, e o microfone me dá a média até 18. Passou de 18, cara, se o Twitter vai até 30, maravilhoso. O timbre que você escuta é diferente de um Twitter desse para um de seda que vai até 20, 22. Mas não tem como eu, Silvane, explicar para o cliente timbre. Não tem como eu, Silvane, vender para o cliente timbre. Deu para entender como é que é? Eu consigo vender curva de resposta. O timbre a pessoa pode gostar ou não. Se ela não gostar, sabe o que tem que fazer? Trocar o alto-falante, trocar o mid-bass, trocar o tweeter. Não tem outro jeito. Divisor não vai alterar timbre. Divisor vai alterar resposta. Curva de resposta. Timbre é componente, revestimento, a madeira, a densidade do cone, a densidade da borda, a marca e o modelo do alto-falante, por exemplo, iguais os que eu monto, é minha marca. A característica de som deles eu busco e eu procuro de acordo com o material que eu utilizo. Tem vídeos aí que eu já expliquei isso. Quando eu quero mais grave, é um cone mais pesado, com uma suspensão às vezes mais macia, ou às vezes eu quero que perca um pouco do médio, é um cone pesado, com a suspensão um pouco mais dura, que eu quero que ele toque melhor, médias baixas e baixas do que média. Então tudo isso é na construção que a gente tenta acertar o timbre. Mas, novamente, timbre é um defeito. É um defeito gerado pelos componentes utilizados nos alto-falantes, nos tweeters, nas cornetas, na caixa em si. Então não dá para vender timbre, mais uma vez. Fiquei repetindo a mesma coisa, mas a ideia é passar para a clientela e para quem gosta de ver o vídeo, que pesquise um pouquinho. Tem um vídeo aí que é uma mesa redonda, que tem uns engenheiros bons aí do país, gente boa, gente realmente renomada e conhecida no meio profissional, desenvolvedor de produto, desenvolvedor de alto-falante, desenvolvedor de componente, um até da maior marca do mundo. E a marca eu posso falar, BC Speakers. Se eu não me engano, é o maior fabricante de alto-falante do mundo. E tem no Brasil um diretor deles que é o engenheiro técnico da marca aqui, falando sobre alto-falantes. Inclusive eles falam sobre timbre. Então dá uma pesquisadinha aí no YouTube. Caixa acústica, alto-falantes. É uma mesa redonda. Tem um cara aí que está sempre no YouTube também aí, que tem um canal de áudio aí, que ensina muita coisa. Ele também está participando dessa mesa redonda.
também comenta sobre timbre. Então, gente, fique esperto. Nem sempre o cara que faz a caixa bonita, maravilhosa, acabamento lindo, usa a parte técnica. Meu foco é áudio, meu foco é o resultado, meu foco é a sonoridade da caixa, é a curva de resposta, é tocar bem, tocar bonito. Qualquer música que você coloque, você escute o máximo possível de detalhamento, o máximo possível com custo-benefício que eu consigo com componentes simples. Eu não faço caixa de 100 mil, 50 mil. Eu não tenho essa ideia, eu não tenho esse foco e eu não quero esse mercado. Eu quero atender quem quer um equipamento com custo-benefício e qualidade de áudio. Beleza, o que a gente tenta o máximo possível, na medida do possível. E lembrando, caixas artesanais, feita na mão mesmo, sem CNC, sem muita tecnologia de 3D, desenho de AutoCAD, nada. Aqui a gente desenha na mão mesmo, no papel. Aqui, ó. Um exemplo. Caixa minha, ó. Desenhada no papel de folhinha de supermercado. Isso aqui vai para a marcenaria para fazer um sub para mim. Produto artesanal. Não tem muita firula, não tem muita firula que eu falo de CNC, de AutoCAD, de projeto detalhado minimamente e tal. Meu marceneiro, eu mando isso aqui para ele, ele desenrola. Ele me entrega exatamente o que eu peço. Isso aqui, ó, para chegar em medidas e tal, tudo no software, bonitinho. Tirei o parâmetro do alto-falante, amaciado, sintonia, F3 da caixa, onde ela começa a tocar menos 3 dB. Aí depois dela pronta, eu vou fazer o revestimento interno dela, vai ter a curva de impedância, porque o revestimento interno altera a resposta. Revestimento de caixa muda a baixa frequência. Isso aqui foi calculado no software, pensando no funcionamento do alto-falante com a sintonia. Mas quando a gente faz o revestimento, costuma melhorar a baixa. Isso aqui tudo é feito ali, ó, com cálculo, com matemática. Mas o timbre, o resultado sonoro disso aqui, eu só vou saber, ó, depois que eu montar e ouvir. Então, não vendo timbre. Nunca vou vender timbre. O que eu posso é tentar explicar a diferença de, igual mais uma vez, berílio, seda, titânio, tuita de papel, o Ribon. Ribon eu não utilizo, porque eu ainda não acho um Ribon que suporte potência. Eu acho muito caro e muito sensível à queima para fazer caixa de baixo custo, onde às vezes a pessoa não tem muito conhecimento técnico de utilizar. Eu não vou ficar colocando componente para cliente para ficar queimando. Por mais que o som seja bom, o timbre aí sim seja bom, mas bom para mim, tem um som bonito, talvez não é o ideal para aquela pessoa. E outra, gente, eu já falei isso em um outro vídeo. Não gasta milhares em Twitter se você não tem audição. E no caso, você não tem audição, não é que eu estou falando, você não tem conhecimento, não é isso. Tem gente que realmente teve perda de audição. Eu tenho cliente, efetivamente comprovado, ele me confirmou. Eu tive perda de audição. Eu fiz... esqueci a palavra da audição. Ele fez o teste de audição, não escuta mais que 12K, 14K. Para que vai comprar um Twitter desse aqui que vai até 20 e tantos, 30K? Ele não escuta. Então ele precisa de eficiência. Aí até 12K que ele escuta, eu só ofereci para ele timbre mais metálico, som de prato mais nítido, aquele som da guitarra, as notas mais agudas, aquela unha correndo na corda, o agudo no titânio é mais nítido, no cedo é mais macio, no cedo os S são mais bonitos, mais gostosos de ouvir, mas os sons metalizados são mais comportados. Tem gente que não gosta, a gente gosta do agudão mesmo, metal, batendo, sabe? Para quem gosta de rock e pop, principalmente, eu sempre ofereço titânio, nunca seda. Berílio, cara, poucos casos, pouquíssimos. Esse aqui é o primeiro par que eu monto com berílio, porque o cliente queria experimentar berílio. Por mais que seja caro, a opção dele de experimentar, ok. O som é lindo, cara. Vou te falar que o berílio talvez seja o melhor dos dois mundos, que ele toca muito bem os agudos, como do seda, quanto do titânio. Porque a cúpula de berílio destaca um pouco os agudos metalizados e a borda é de seda. Então é o meio termo dos dois aqui. Mas é isso. Para falar de timbre, gente, por favor. É o que eu peço, é o que eu tento passar. Não estou cagando regra aqui, não estou mandando no que ninguém tem que
aceitar que eu estou certo. Eu estou só dando uma ideia aqui, tentando passar um pouquinho de experiência do que eu aprendi, do que eu vejo aqui, do que eu escuto, do que eu testo. Não compre timbre, compre curva de resposta, compre range, a mais ou menos 3 dB. Nunca compre uma caixa que o cara te fala, toca de 20 a 20 mil. Mas a quantos dB? Se for a menos 10, menos 12, menos 9, ó, é fria, é a menos 3. E mesmo, por exemplo, não tem um RTA, mas calcula aqui no software, independente de qual ele usa, Basebox, um ISD, um Response, não interessa. Ele vai sempre dar a F3 da caixa, que é a resposta a menos 3 dB, onde começa, curva de impedância, numa caixa igual essa, que é uma base flex, ela me dá a sintonia do duto e a sintonia do woofer na caixa. E no meio é a sintonia de resposta, a F3. Essas coisas tem que corroborar, tem que bater F3 da caixa com a F3 da curva de resposta, com a F3 com a fase, a 180 graus. Tem que ser mais ou menos ali, ó, parecido. A F3 do ISD, eu já falei isso outras vezes, dá um pouquinho diferente porque ela não simula o revestimento acústico. Tem características acústicas do interno da caixa, como câmara do mid-bass, como ela ressona ali dentro, que ele não consegue simular. A curva de impedância já consegue me pegar isso, sabe? O ISD não calcula o revestimento. A curva de impedância, já na hora que tira a curva aqui, ela já está tirando a curva real. Só as coisas que eu vivo falando aí, que eu vivo insistindo em vídeo. E mais uma vez, estou montando a playlist, gente, para quem quiser dar uma olhada nessa playlist. Os assuntos técnicos vão estar nela. Mas a ideia era essa, passar para falar um pouquinho disso. Cuidado para não comprar gato por lebre, gente. Estuda um pouquinho, é só um pouquinho. Estudar, que eu falo, assiste vídeo. Perde tempo mesmo, não vídeo só meu. Tem um monte de vídeo de gente boa aí, do mesmo jeito que tem vídeo ruim. Sabe? Tem um vídeo aí de uma galera que fala umas coisas que, pelo amor de Deus, gente. Tem gente que ainda está preso nos anos 70, nos anos 80. Antes lá do Thierry, do Small lá, inventaram os parâmetros, né? Colocaram a coisa na prática e o mundo inteiro começou a usar isso. Tem um monte de fabricante aí dos anos 70, 80, vendia aqueles kitzinhos de caixa, te dava o projeto da caixa, mas você não sabia qual era a curva de resposta, você não sabia a sintonia, você não sabia nada. Os alto-falantes deles não vinham comparando TIS. Antigamente o pessoal calculava era na mão mesmo, na matemática. Sabe? Conta mesmo, no papel aqui, ó, no bom e velho papel ofício. Mesmo assim, a maioria dos fabricantes não te entregava nada. Te dá ali um range aí, que eu vou te falar. Quase toda a caixa que eu vejo aí, que eu pego especificação, aquele range não bate na hora que a gente mede aqui, na hora que pega um RTAzinho, ou pega o parâmetro do alto-falante e simula. Nunca bate. Porque está a menos 10 dB, a menos 9, a menos 12, não sei. Mas nunca bate. Então fiquem espertos quanto a isso. O mercado progrediu, alto-falante progrediu, parâmetro, aferição, o estudo disso progrediu muito, mas muito mesmo em 50 anos. Mas a galera insiste em estar presa no passado. Que aquela caixa, o alto-falante de 8 com a caixa de tantos litros dá, que muita gente fala aí. Já vi um senhor falando. Porque é baseado no diâmetro. Não, gente. O mesmo alto-falante pode trabalhar em 50 caixas diferentes, só que vai ter respostas diferentes. E resposta não é timbre, é range, frequência, mais pico, menos pico, começa a tantos Hz ou começa mais em cima. O timbre é componente, mais revestimento, tal, tudo que eu já falei lá atrás. Então fiquem espertos quanto a isso. Não existe fórmula mágica, não existe fórmula pronta, não existe o milagre do áudio. Caixa de som, ou você escuta pessoalmente, você vai sacar qual é o timbre dessa caixa, ou compre pela curva de resposta e range de frequência a menos 3 dB. Fora isso, gente, é confiar no produto, ou no meu ou no de qualquer um. Agora, se esse outro te oferece e te demonstra o que eu demonstro, eu não sei. Eu estou aqui para demonstrar o meu, o que eu aprendi a fazer e o que eu gosto de oferecer para o cliente, que é resposta, SPL, curva de sintonia, curva de fase e tudo, o que eu puder e eu quero melhorar.
Mais para frente eu quero trocar esse computador que não está suportando rodar bem, quero comprar uma placa de áudio boa, vou ver se eu compro um RTA profissional com microfone melhor, mas tem que ir progredindo, tem que ir vendendo, tem que ir arrecadando, tem que ir juntando um pouquinho de dinheiro, pagando as contas, porque eu sobrevivo com isso, né? Meu trabalho é esse, e aos pouquinhos eu vou melhorando. Só que, mais uma vez, insistindo, cuidado com quem vende firulas, como alguns gostam de dizer aí da parte técnica, balelas. Gente, timbre não se vende, timbre se escuta. Timbre só na hora que a caixa chegar na sua mão, na sua casa, você vai ligar ela que você vai sacar o timbre. Fora isso, estão te vendendo gato por lebre. Compre pela curva de resposta, pelo range, pelo SPL. Fora isso, balela. Timbre é balela. E mais uma vez, timbre é defeito. Isso vai dar confusão. Mas quem quiser pesquisar na internet aí sobre timbre, não timbre de guitarra é diferente. Timbre de guitarra é algo, tanto que alto-falante de guitarra, ele não é um reprodutor, ele é um gerador. O alto-falante de guitarra, no caso, ele cria som, ele cria harmônicos, ele cria resposta. O alto-falante de guitarra é algo totalmente diferente disso aqui, ó. Caixa para reprodução full, por exemplo. Tocar de tudo. Guitarra tem que criar timbre. Alto-falante de guitarra é uma coisa que ele cria o som. O alto-falante de guitarra é muito específico. Ele tem que criar um ambiente, ele tem que criar ressonância, ele tem que criar harmônico. É bem diferente disso aqui, ó. Isso aqui tinha, teoricamente, e o ideal é que ele reproduza o mais fiel o que foi gravado. O de guitarra não, ele cria som, ele cria o timbre, tá? Só para o finalzinho, tem vídeo sobre isso também, pesquisem. O que é timbre na guitarra, o que é timbre do alto-falante de guitarra, o que é timbre do cubo. Tudo bem, guitarra, baixo, legal ter timbre. Dependendo do instrumento de corda, de sopro, tem instrumento aí de tudo quanto é país, né? Tem instrumento aí, tem alto-falante que é feito só para reproduzir o som daquele instrumento, por exemplo, mais fiel possível. Aí sim, aquele alto-falante foi feito para ter timbre. A especialidade dele é aquele timbre. Mas nisso aqui não, ó. Quem vender timbre está vendendo defeito. O que a gente tem que vender é linearidade, resposta. Timbre é o defeito que toda a caixa tem. Aí cada um tem a sua. Já repeti demais, mas acho que já deu para entender, né? Beleza? E quem quiser dar uma lidinha aí na playlist, vai estar lá assuntos técnicos. Playlist que eu montei só de alto-falante, de componente e tal. Divisor e tal. Mais uma vez, divisor, gente, não altera timbre. Divisor altera corte e curva de resposta. Consequentemente, altera o som. Mas timbre, novamente, componentes. Beleza? Até mais.